Muito bem se criticando o famoso diretor Christopher Nolan, que já dirigiu trabalhos como Interestelar, Oppenheimer, entre muitos outros. Certas alegações dizem que ele é anti-imagem, portanto anti-cinema, e muitos falam que seus roteiros não são tão inventivos assim quanto seus filmes pretendem ser, sendo assim pretensioso, mas não atingindo a pretensiosidade necessária para funcionarem, né? Suas obras funcionarem. Mas e você, o que você acha? Eu vou discutir isso nesse vídeo, porque olá, eu sou o cara da cultura e eu vou falar do Christopher Nolan. De tempos em tempos, certos diretores famosos vêm ganhando uma série de críticos. Um desses exemplos, por exemplo, é Martin Scorsese, que por conta de suas alegações sobre a Marvel e dizer que seus filmes não são cinema, gerou uma série de hates sobre o mesmo. Outro exemplo é James Cameron, que por fazer filmes muito grandiosos, várias pessoas o criticam por só saber fazer supostamente blockbusters e ser meio ruim e vazio. O que eu discordo completamente, só para deixar claro. E do Scorsese também, obviamente. Mais recentemente, certos diretores como Denis Villeneuve e principalmente Christopher Nolan vêm sendo criticados justamente por terem um roteiro meio jogado e supostamente serem contra a imagem. O que seria ser anti-imagem, né? Isso que eu já citei no início do vídeo. Seria basicamente diretores que explicam tudo e que são anti-imagem. A imagem não consegue representar por si o que o filme quer passar, e esses diretores seriam anti-imagem por terem que explicar tudo. Não necessariamente eles precisariam explicar tudo, mas eles se sentem obrigados a isso, né? Isso, no caso, seria uma espécie de anti-imagem, por isso o nome já conhecido. Um desses exemplos de anti-imagem vem justamente de um filme do Christopher Nolan, que é Interestelar. O filme sempre aborda essa temática do amor, mas não deixa inserido em um subtexto a ser explicado posteriormente e nem explora tanto. Mas o final do filme, ou seja, o terceiro ato, joga isso no espectador ao fazer aquela mensagem sobre amor tomar conta do filme inteiro no terceiro ato. Ou seja, seria basicamente contra o subtexto do filme e ter que explicar até mesmo o subtexto do filme. O que leva a esse gênero, né? Gênero entre aspas de anti-imagem. O filme precisa se explicar tanto que ele tem que explicar o seu subtexto sobre, por exemplo, o amor, que o Nolan nem explora direito ao redor do filme e vai se explicar no final. Isso é algo meio errado, segundo algumas pessoas, incluindo eu. Eu acho que é muito errado essa abordagem que o Nolan teve no final de Interestelar. Acho que foi jogado e não precisava. Deixe o espectador contemplar o filme e o filme assim será contemplado. E além disso, os dois diretores parecem ter um certo tipo de compulsão com o realismo. Parece que eles não deixam espaço para humanização ou interpretação em suas obras. Eles focam no realista quase 100% do tempo, e quando eles precisam inserir um elemento tipo amor, eles só jogam no filme e tentam explicar o máximo possível, mas sem realmente abordar a complexidade dos temas tratados. E eu acho que o Nolan é campeão nisso. Ele não consegue abordar os temas que ele tanto tenta tratar. Vamos a Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Cavaleiro das Trevas é uma obra... Eu tô dizendo todos os filmes, tá? Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge. Todos esses filmes tratam sobre o maniqueísmo inserido no personagem do Batman e seu contraste com a realidade em si. Batman Begins tem aquele contraste com a realidade. Um homem morcego atuando no mundo real. Né? Algo que é abordado nos quadrinhos, afinal eu também sou um leitor de quadrinhos. Como você pode ver, essa estante aqui está cheia de quadrinhos, não são DVDs. E isso daí está muito inserido na cronologia do Batman verdadeiramente nos quadrinhos. Porém, o Nolan tenta expandir isso para os filmes e eu acho que ele não consegue tanto assim. Ao ser totalmente realista, o Batman ele perde certo foco de sua mensagem. Né? É algo maniqueísta, só que o Nolan, ao mesmo tempo que ele tem esse maniqueísmo em suas mãos, ele tem essa abordagem realista e ele não consegue contrastar essas coisas de uma maneira tão eficaz assim. Afinal, se você quer fazer uma obra maniqueísta, como que ela poderia ser 100% realista? Isso não funciona tanto. Ou até poderia funcionar.
Mas o Nolan não consegue justamente porque ele tenta fazer uma salada com essas coisas. Ele tenta abordar essas coisas ao mesmo tempo. O que não funciona tanto assim, por exemplo, no Batman. Não que sejam filmes ruins, aliás. Até porque eu gosto de alguns. E até mesmo gosto do terceiro filme que muitos odeiam. Mas eu gosto. E, bom, ele também faz isso em outras obras que eu vou falar em seguida. Já Interestelar, como eu já tinha abordado inicialmente, tem toda a mensagem do amor em contraste com essa realidade. Só que nem é tão contrastante assim. Eu não diria que esse é o problema de Interestelar. Eu não diria que esse contraste seja o problema. Mas o problema real é que o Nolan não trabalha o amor nas primeiras cenas, nem no primeiro, nem no segundo ato, mas só direito ele vai abordar no terceiro. Lembrando que inserir subtemas não é trabalhá-los necessariamente. Você pode inserir e não os desenvolver, que é justamente o que o Nolan faz. Ele insere todo um contexto dramático com Cooper e Murphy, mas ele não trabalha certamente isso, só mais no final. E ele nem faz um bom trabalho, assim, porque no final ele descarta Murphy, que foi extremamente importante para o desenvolvimento do Cooper, para focar em outro tema, sobre como nós precisamos amar o outro, etc. Sendo que no final o Cooper tecnicamente deixa a própria filha. Que tipo de mensagem é essa? E que mensagem autoexplicativa, hein? Justamente o negócio do anti-imagem. O Nolan precisou de uma cena inteira para construir esse imaginário no espectador e simplesmente acabar com o subtexto do filme, que era justamente o amor. Ele precisou explicar necessariamente cada coisinha para o espectador dizer: nossa, que mensagem bela! Nossa, eu realmente gostei do filme, afinal ele aborda amor. Só que ele não aborda amor, ele é extremamente superficial em relação a isso. Ele tenta fazer no espectador uma ligação entre esses personagens, mas isso só no terceiro ato, sem desenvolver. Ou seja, esse é o problema de Interestelar que tantas pessoas reclamam. Ele não desenvolve justamente o tema principal dele, que é essa mensagem sobre o amor e amar o próximo. E como que a principal mensagem do filme, detalhe, extremamente explicada no terceiro ato, o Nolan se utiliza dessa anti-imagem e explica detalhe por detalhe como que isso vai funcionar para o espectador, sendo que ele não abordou isso em nenhum momento do filme direito. Então esse é o problema de Interestelar. Ele não consegue abordar suas principais temáticas, a não ser no terceiro ato e de maneira extremamente expositiva, quebrando certa parte do filme que poderia ser incrível, mas não é. Eu acho um bom filme. Quer dizer, eu não acho um bom filme. Eu não acho Interestelar um bom filme, mas eu gosto. Eu gosto de Interestelar. Eu acho um 6, 7. Acho talvez até um 8. Mas não é incrível e nem um dos melhores filmes já feitos, como tantos dizem e o erguem. É um filme bom, no máximo. Eu não vou abordar tanto os outros filmes do Nolan, menos conhecidos, tipo O Grande Truque, até porque eu acho que o Nolan tá aprendendo ainda nesses filmes que ele faz, né? Ele ainda estava aprendendo lá no The Following, né? No Amnesia. Eu acho que ali ele ainda está construindo sua linguagem. Mas um filme que ele fez recentemente, que ele também não trabalha certas coisas, apesar de eu ter gostado muito do filme e eu realmente o achar bom e ver qualidades no mesmo, e achar um dos melhores do ano passado, inclusive. Eu acho que tá um certo top 20. Não acho que tá no top 10, mas um top 20 talvez esteja. Que é no caso Oppenheimer. Oppenheimer, onde tem um problema, né? Já que eu tô aparentemente sendo tão chato. Bom, Oppenheimer tem simplesmente um problema que me quebra, que é o personagem Oppenheimer ter uma abordagem realista e todo o filme ser pautado nessa realidade. Porém, a construção não é real. A construção não é nada real se você parar para perceber. E é isso que eu vou abordar agora. Em Oppenheimer, acompanhamos a figura de mesmo nome, cuja aventura, ou diria drama, no caso do filme, é mal abordada pelo Nolan. Mas por quê? Bom, o filme tem uma abordagem que supostamente seria realista.
E o filme tem essa estética realista inserida em seu cerne. Afinal, é uma biografia, uma cinebiografia. Mas perceba, quando você assiste o filme, ao terminá-lo, você fica com a sensação de que Oppenheimer é alguém heróico, certo? Mas que realismo é esse que consegue tornar alguém supostamente não heróico em alguém heróico? Isso quebra justamente o motivo do filme ser feito. E não que eu não tenha gostado, eu gostei. Mas o Nolan não foi verídico. O Nolan se utiliza desse tipo de figura heróica que Oppenheimer se torna para fazer algo não tão embasado em realismo. Se o filme realmente fosse realista, nós não teríamos a impressão, ao final, de que o Nolan se pauta numa espécie de herói para ele. Não necessariamente um herói que faz tudo certo. Eu não estou falando que o Nolan transforma o Oppenheimer numa figura heróica, mas ele transforma o Oppenheimer em um mártir. Isso é muito importante para um filme que supostamente seria realista e imparcial, justamente como Nolan tanto vem propondo em tantos filmes. Interestelar, a abordagem realista. Batman, realismo. O Grande Truque também. Dunkirk também. Mas em Oppenheimer, ele se utiliza dessa mesma estética, mas não consegue inseri-la em seu protagonista, que ao final do filme parece uma espécie de mártir, como se ele não soubesse os efeitos dele fazer uma bomba causasse, né? Como se ele não soubesse que a bomba que ele fez seria usada em algum momento. Isso leva a esse maniqueísmo que eu falei em Batman, e já citei, em contraste com esse tom real. Que tipo de... Desculpa, mas que tipo de pessoa que cria uma bomba e com plenos estados mentais e acha que ela não vai ser usada? Que tipo de realismo é esse? Se o Nolan realmente quisesse abordar o Oppenheimer, ele abordaria todas certas divisões que compõem Oppenheimer, certas incongruências, desculpe, incongruências que abordam mesmo. E ele não faz isso. Ele transforma Oppenheimer no final da obra em um mártir. Ele até pode tentar fazer isso ao redor da obra, mas ele não consegue. E no final você realmente sente que Oppenheimer é um mártir, o que não é o caso. Oppenheimer não é um mártir, é uma pessoa que sabia o que estava acontecendo e tudo bem, ele pode não ter sido 100% culpado, como o Nolan propõe, só que o Nolan não propõe que ele não foi 100% culpado. Quer dizer, ele até pode ter tentado isso através do seu roteiro, mas através da direção ele propõe que o Oppenheimer é um mártir. E isso é sem lógica. Justamente voltando àquela questão do maniqueísmo e realismo de suas obras em contraste. Além de que, quando ele tenta pautar a vida romântica dele, justamente amor, temas mais sentimentais, parece que ele se perde, assim como Interestelar. O sentimentalismo não consegue pautar certamente as obras do Nolan. Ele não consegue trabalhar bem esse sentimentalismo, deixando o espectador numa espécie de cláusula do realismo. O espectador, ele já está habituado com esse realismo e ele vai lá para sentir um realismo falso, né? Transformando uma figura certamente divisora, que é o Oppenheimer, porque ele simplesmente criou uma bomba, um mártir. E não abordando ainda assim todo o sentimentalismo envolvendo sua vida romântica, mesmo tentando. Ele tenta. É inegável que o filme Oppenheimer, né, dirigido pelo Christopher Nolan, ele tenta abordar o sentimentalismo que ocorre na vida do Oppenheimer. Só que ele faz isso de maneira tão fria e tão ruim e esquecível que no final do filme você nem se importa direito com a vida romântica do mesmo, sendo que é um dos principais temas do filme, mostrando que ele erra também em Oppenheimer. Ele errou em várias outras obras e em Oppenheimer ele comete os mesmos erros. Mas agora, concluindo, o Christopher Nolan é um bom diretor? Eu diria que, mesmo que eu tenha o criticado em todas essas obras, eu diria que ele é um bom diretor até. Não um incrível, como tantos julgam. Eu diria que ele, apesar de transformar certas figuras em mártires, trabalhar mal o maniqueísmo em contraste com a realidade e trabalhar mal suas temáticas mais sentimentais, ele
tem uma técnica boa, mas filme não é feito de técnica. Filme não é feito de técnica. Apesar disso, eu ainda consigo gostar dos filmes dele e me entreter pelos mesmos. Mesmo assim, eu acho que tem muitos erros em suas obras, já citados previamente aqui, mas que talvez elas me divirtam. Por exemplo, um dos filmes que eu gosto do Nolan, acho um 7 8, é o próprio Cavaleiro das Trevas. O segundo filme mesmo, eu não estou abordando toda a trilogia. Eu também gosto do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E eu também, como já citei, gosto do Oppenheimer, porque apesar de ter essa abordagem meio errônea do Nolan, de transformar o mesmo em um mártir, ele consegue fazer com que nós nos simpatizemos por essa figura polêmica. E isso é um ótimo trabalho de construção de personagem, então eu gostei do filme. Eu acho que o Nolan, apesar de errar, ele também tem certas qualidades e não merece ser tão criticado assim. Apesar de eu mesmo achar ele bom, assim, no máximo. Ele é mediano, certo? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado. E aí, o que você acha do Christopher Nolan? Comente, compartilhe, curta o vídeo. Eu sou o cara da cultura e tchau!